Bom dia, senhoras e senhores. Quem estiver aí já assistindo, não sei se alguém já está assistindo, de qualquer jeito vai ter gente assistindo. Então, boa tarde, aliás, senhoras e senhores. Hoje a gente vai falar de modernismo, porque, infelizmente, assim como fascista, inclusive, modernismo virou uma espécie de xingamento modernista, né? O cara que é de esquerda, ele aponta para todo mundo que não é de esquerda, inclusive, sei lá, anarcocapitalista, a coisa mais distante possível do fascismo, e diz que é fascista. Então todo mundo vira fascista, o Bolsonaro é fascista, qualquer um que não seja, o Papa é fascista, qualquer um que não seja de esquerda até de extrema esquerda, o pessoal da esquerda gosta de chamar de fascista. E a mesma coisa vem acontecendo com o termo modernista, que basicamente os membros de alguns grupelhos, que curiosamente são grupelhos compostos de modernistas de direita, usam o modernismo, o termo modernismo, como um xingamento. Quer dizer, eles chegam e dizem, olha lá, o cara é modernista. Por que o cara é modernista? Porque quando esteve em Roma, ele foi na missa celebrada pelo Papa. Bom, isso faz dele um modernista. Ou porque ele obedece ao seu bispo diocesano. E aí, então, ele seria um modernista. E aí, claro, como modernistas de verdade sempre fazem, joga tudo no mesmo saco, cancela, a farra toda. Então, vamos hoje falar brevemente do que significa o termo modernista, ou o termo modernismo. Porque é um termo técnico, é um termo de filosofia e também usado em teologia para se referir àquela teologia que tem como pressupostos básicos aquela filosofia. Assim, senhores, o que é o modernismo? O que é o modernista? A primeira coisa a entender é que a filosofia clássica, que se desenvolveu basicamente a partir de Platão, a partir de Aristóteles, mesmo sendo eles dois pagãos, isso é uma coisa muito interessante, ela percebe que tudo depende de Deus. Qual é a referência? É Deus. Então, para o Platão, Deus está lá no mundo das ideias, e aí veio um demiurgo, um malvadão, e fez cópias baratex daquelas ideias, que seriam as coisas com que a gente lida aqui. Mas as coisas que Deus fez verdade, as coisas perfeitas, seriam o que até hoje a gente fala, a mulher ideal, o cavalo ideal, a casa ideal. É o que? A casa perfeita que Deus fez, que está lá no céu empírio. Do mesmo modo, Aristóteles, ele pega e tem essa noção já de que a causa primeira de todas as coisas tem que ser uma causa que não é causada, e essa causa é Deus. Mas o fato é que a filosofia clássica é toda baseada na noção, que sempre foi clara e evidente para todo mundo, de que o que existe, o que há realmente, depende de Deus, depende do ser de Deus. Mas houve uma enorme virada na filosofia, que foi a filosofia moderna. Por moderno, a gente normalmente usa como parâmetro, assim, o começo da modernidade, a Revolução Protestante, de Lutero. Mas a filosofia moderna, na verdade,
a gente poderia até recuar um pouco e colocá-la em Occam. Por quê? O que o Occam inventou, basicamente? Ele inventou que não há razão para acreditar que haja alguma coisa como o homem. Quer dizer, aquilo que o Platão colocava como existindo lá no céu empírio, etc., para Occam aquilo não faz sentido. O que há é um monte de pessoas, cada uma delas é um homem, então, matando-se todos os homens, não há mais humanidade. Seria basicamente a ideia dele. E, para isso também, ele resolveu que a gente, e as coisas e todo o resto, é como Deus é. Ou seja, Deus não seria, para Occam, o ser em si, subsistente, incriado, motor imóvel, aquela coisa toda de Aristóteles. Ele seria como a gente é. O nosso ser não dependeria do ser de Deus. As consequências disso são, entre outras, o protestantismo e todo esse vendaval de coisas que a gente chama de modernidade, ou era moderna, começada para valer há coisa de 500 anos atrás. Na minha página do Medium, carlosramalhete.medium.com, tem um texto bem interessante para quem se interessar pela questão sobre como que Occam, como que a ideia de Occam de que o ser de Deus, o nosso ser, seria basicamente a mesma coisa, seria do mesmo modo, nós seríamos como Deus é, as consequências a que isso levou. Mas, no caso, não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando da filosofia moderna, quer dizer, do que surgiu já em decorrência disso tudo, em decorrência até da revolta protestante e, portanto, da perda social do papel da Igreja como instituição que garantia por Deus, baseando-se em Deus, baseando-se na instituição divina da Igreja, na encarnação do Verbo, que garantia todo o senso moral da civilização ocidental. Então, como é que a coisa aconteceu? A filosofia moderna, propriamente dita, ela começa com Descartes. Todo mundo conhece uma frase do Descartes: eu penso, logo existo. O que quer dizer isso? Ele estava tentando descobrir alguma coisa de que ele pudesse ter certeza. Ele achava que ele não podia ter certeza, por exemplo, do que entrasse pelos sentidos, na medida em que há ilusões de ótica, há confusões com os sentidos, e basicamente isso fazia com que fosse preferível jogar os sentidos todos fora e procurar uma outra base. Essa base, que para ele seria uma base sólida, é essa noção de que eu tenho certeza da existência de um ser, o ser pensante, que sou eu que penso. Mas como é que eu posso passar da existência desse um ser à existência do meu próprio braço, à existência de câmaras, internet, pessoas e todo o resto do mundo, basicamente? A solução dele é uma solução bastante besta. Ele diz que Deus não ia ser malvado ao ponto de enganá-lo nesse ponto. Então, o que aconteceu na prática é que ele ele criou uma prisão para o homem. A mente do homem, quer dizer, o lugar de agir deste ser que pensa, passou a ser a realidade que é incontestável. Todo o resto passou a depender de alguma desculpa para a gente poder acreditar naquilo. Vocês reparem na virada completa que se operou aí. Enquanto a filosofia clássica dizia que a missão básica dela era discernir o que são as coisas, por exemplo,
O que é isso? Isso é uma acerola. Como é que eu sei? Porque eu já vi várias acerolas, o tamanho dela, a cor dela, o gosto dela. Se eu fosse comer, agora seria grosseria com vocês, né, que não tem acerola em casa, mas... Bom, se eu fosse ver pelos sentidos, os sentidos fazem com que eu reconheça uma fruta que eu já conheço. Já para o Descartes, e para toda a filosofia moderna em geral, a questão passou a ser outra. Passou a ser o que é que dá para eu saber. Será que dá para eu saber da existência desse ser? Será que eu tenho como ter certeza da existência desse ser? Cada um foi dando uma resposta. Então a filosofia moderna inteira, ela tenta responder a uma pergunta, a pergunta o que me é dado saber, que na verdade poderia ser reescrita como é que eu saio desta caverna com a boca bloqueada, sem janelas e sem portas, em que há encerrada uma mente apenas, em que o Descartes, com seus pressupostos, trancou todo mundo. Ou seja, a questão passou a ser, a partir do homem, a partir de eu mesmo, que é o único ser de cuja existência eu posso ter certeza, como que eu posso, a partir do homem, chegar ao conhecimento de algo exterior? Deus, inclusive. A Igreja, inclusive. Nosso Senhor Jesus Cristo, sua encarnação, os santos, a graça, todo o resto que não a mente humana, até mesmo o corpo humano, a própria mão, o próprio braço de uma pessoa, é uma coisa que vai ter que ser aceita, crida, a partir de si mesmo. Ou seja, de mim, do homem, vem tudo. Vem até mesmo a existência de todo o resto. Esse é o cerne da modernidade, que foi dar na política, por exemplo, na ideologia. O que é o comunismo, o fascismo, o capitalismo, o liberalismo, qualquer outro ismo que você pegar por aí, se não uma ideia, ou seja, algo presente naquela mente, que para a filosofia moderna é só aquilo que se pode ter certeza de existir. Então, uma ideia que deve ser aplicada à realidade. A realidade passa a ser subordinada à ideia. Então, enquanto na filosofia clássica a gente dizia não há nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. Se há uma acerola na mente é porque eu vi a acerola, já comi a acerola, senti o seu delicioso cheiro. Então, não há nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. Já a filosofia moderna vai dizer tudo o que há lá fora depende, em grau maior ou menor, da mente. E toda a filosofia moderna vai partir desse pressuposto, de que só a mente é aquilo que se pode conhecer. Do mesmo modo, a filosofia clássica, a definição de verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, se eu vejo a coisa e digo, trata-se de uma ameixa, e aí depois eu provo, eu vejo, poxa, estava errado. Não era verdade que se tratava de uma ameixa. Era, na verdade, uma acerola. Já a filosofia moderna, ela tenta fazer o contrário. Ela quer adequar a coisa, a realidade, ao intelecto. Aí vem um cara e diz,
que, por exemplo, todos os problemas da sociedade serão resolvidos com o fim da propriedade particular dos meios de promoção. Ganha um picolé quem levantar a mãozinha e disser foi Marx, foi Marx. Pois é, aí o que acontece? Os caras basicamente matam 100 milhões de pessoas para tentar transformar a realidade na ideia, que não funciona. Por quê? Porque a ideia não era, segundo o que São Tomás explica, verdade. Ela não estava adequada à coisa, à natureza humana, à realidade dos fatos, etc. Então, quando a pessoa tem como base a filosofia moderna, como base filosófica a filosofia moderna, que é basicamente toda a nossa sociedade, com exceção de alguns que tenham ficado estudando loucamente filosofia clássica, etc., ou, ao contrário, pessoas que nunca passaram por essas máquinas de fazer salsicha, que são as nossas escolas. Mas se você pegar a classe média de qualquer capital brasileira, as pessoas têm uma cabeça bastante moderna. E se você pegar qualquer europeu dos últimos 100 anos, ou qualquer norte-americano, ele vai ter uma cabeça também moderna. A não ser, claro, que ele tenha conseguido se livrar disso através do estudo da filosofia clássica, etc., mas é uma longa batalha. Porque a sociedade ao redor, ela é feita a partir de pressupostos modernos. Né? Ideias doidas, tipo, vamos resolver isso inventando uma lei nova. Esse tipo de coisa é modernidade. Se uma pessoa, então, tem a filosofia moderna como base, filosofia essa que, diga-se de passagem, é claro, na medida em que se trata de uma coisa em que a cabeça de cada um é o ponto inicial de todo o raciocínio, ela se dividiu em zilhões de escolas diferentes. Mas todas elas têm em comum essa mesma coisa. Elas partem do homem, não de Deus. Então, ao contrário de um Platão, ao contrário de um Aristóteles, mais ainda ao contrário de alguém que use Platão e Aristóteles dentro de um conceito, de uma visão de mundo cristã, como, respectivamente, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Ao contrário dessa gente tão mais inteligente, que entendia que tudo depende de Deus, todo ser depende do ser de Deus, o que cada coisa é depende do que Deus criou, aquela coisa para ser, etc e tal, etc e tal. A pessoa que pensa de maneira moderna, ela faz o contrário. Ela vai perceber tudo isso como coisas que vêm do homem. Então, quais serão as consequências teológicas de basear a visão teológica da pessoa, a visão que a pessoa tem da religião, que evidentemente só existe uma, qual serão as consequências da pessoa que pensa nisso em termos modernos? Essas consequências são o que se chama modernismo em teologia. As pessoas que partem de uma mentalidade moderna para pensar a eclesiologia, sacramentologia, a ação da graça, o que for, são modernistas. Modernista, então, não é um xingamento. Olha só, ele beijou a mão do bispo e obedece quando o bispo manda. Ele é um modernista. Não. Isso sempre foi feito, inclusive. O que faz uma pessoa ser modernista é ela partir dela mesma. E, por partir do homem, o primeiro ponto crucial que todo e qualquer modernismo tem é o naturalismo. O que quer dizer isso?
é uma noção que o modernista, por sinal, tem uma certa dificuldade de entender realmente, porque ela depende justamente daquilo que foi negado, a gente falou lá atrás, pelo Occam. A existência de uma natureza humana que é comum a todos os homens e que não acaba se você matar todos os seres humanos. Ou a natureza canina, ou a natureza equina dos cavalos, e por aí vai. Já na teologia católica, que tem como filosofia de base a filosofia de São Tomás de Aquino, a gente considera que há, sim, uma natureza humana. E essa natureza foi assumida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa monumental, e é por isso que a gente conta o tempo a partir disso. Nós estamos no ano 2021 do quê? Da encarnação do Verbo, de Deus Filho ter assumido a natureza humana. Agora, justamente por ele ter assumido a natureza humana, por ele ter morrido por nós na cruz, ele nos possibilitou, pelo batismo, sermos adotados filhos de Deus, e assim, de certa maneira, assimilados a ele, e permitiu, assim, que a graça divina haja sobre nós e nos aprimore, nos melhore, nos torne mais próximos daquilo que Deus nos criou para ser. Santos. A gente só é santo pela graça de Deus. É claro que a gente pode se negar a aceitar essa graça. Dizer, não, obrigado, eu prefiro continuar fornicando, roubando, mentindo, cobiçando, etc. Mas a graça de Deus está ali, sem ela a gente não iria a lugar nenhum. Mas o modernista, todo modernista, ele, quando chega a perceber a noção de graça de Deus, que não é todo que consegue perceber, porque justamente ele não consegue perceber a noção de natureza humana e a noção de ação sobrenatural. Ele pode até dizer que percebe, mas daí a se dar conta do tamanho disso, são outros 500. O modernista, sim, ele vai ser naturalista. Eu tive um exemplo fabuloso agora, foi muito interessante. Uma moça que escreveu uns negócios na última transmissão ao vivo, quinta passada, me mandou uns textos do Lefebvre, copiados e colados, uma boa quantidade de textos, sobre o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica. O que na visão do Lefebvre, teria acontecido. Aí eu li aquilo tudo, nada de novo, eu já li vários livros dele e dos seguidores dele, mas uma coisa me chamou a atenção na medida em que eu li isso hoje, já com a cabeça nessa live agora, que em momento algum daqueles textos se mencionou sequer Deus, o Espírito Santo, a graça, a divina providência. Nada daquilo foi mencionado. Toda a visão era naturalista. Era, o fulano fez isso, então eu e o Beltrano fizemos aquilo. Mas então o ciclano, que era amigo do fulano, fez tal outra coisa. Era gente fazendo coisas o tempo todo, porque é isso e só isso que o modernista consegue entender. E é por isso que é tão fácil para o modernista cair na desesperança de que eu falei. Porque, convenhamos, a nossa vida é curtíssima. Muito, muito, muito curta. A gente vive o quê? 70 anos, no máximo 120 anos. O que é isso? É nada. Perto do tempo da igreja, a própria Sagrada Escritura foi às vésperas do século V que a igreja finalmente definiu
os textos que faziam parte dela. Então a gente tinha discussões sérias no século IV, em que um santo de um lado e um santo do outro diziam, peraí, não, o Apocalipse não tem jeito disso fazer parte. Aí o outro faz, sim, assim como faz parte o pastor de Hermas, mas não pode fazer parte tal outra coisa. E por aí vai. Gente, a Sagrada Escritura tá certo. Ela não é aquele manual de escoteiro mirim que o protestante gosta de inventar que seja. Mas ela é uma graça, uma dádiva muito grande da igreja para Deus, de Deus para a igreja. E se pegar e levar quase 400 anos para definir os livros que fazem parte dela, ou 300 e tantos anos depois da morte de São João Apóstolo, que foi no finalzinho do século I, né? Gente, 300 anos para definir os livros, sem nem definir os capítulos, os versículos, os livros. O que é isso? O que é a nossa vida humana? A duração da nossa vida humana perto disso? Nada. Do mesmo modo, você pega o concílio de Nicéia, que tentou resolver a crise ariana. Não funcionou, os arianos continuaram lá fazendo furdúncio. Aí, isso foi resolvido pelo Concílio de Constantinopla, 65 anos depois. 65 anos depois. Num tempo em que a expectativa de vida média era dos 40 e tantos. Havia gente que já era adulto no Concílio de Nicéia, quando foi feito o Concílio de Constantinopla. Olha, até havia, mas que já era bispo, já é bem mais complicado. E por aí vai. O tempo da igreja, e mais ainda o tempo de Deus, não é o nosso. O nosso é muito curto. Mas o modernista, justamente por ver tudo a partir de um prisma em que o homem é o essencial e todo o resto vem dele, por ver tudo a partir de um prisma em que isso tem que ser feito, o Papa não está fazendo, caraca, já passaram 2 anos e o Papa não fez nada e eu vou ter que fazer. Vai ter que fazer o quê, cara pálida? Quem é que te nomeou super papa? Ninguém. Isso é desesperança. E a mesma desesperança que a gente vê num modernista de esquerda, como Leonardo Boff, e no modernista de direita, de que a gente tratou na transmissão de quinta passada. É uma desesperança que é comum a todo modernista, porque o modernista não consegue confiar na providência divina. Ele não consegue confiar na graça divina. Ele não consegue confiar na promessa divina à sua igreja. Porque ele vê as coisas a partir de um prisma única e exclusivamente humano. Tanto que é uma coisa muito interessante, os próprios termos com que o debate sobre a questão litúrgica se colocam acabam sendo termos humanos. É a missa de São Pio V, lorota, né? Assim, teve várias mudanças entre São Pio V e São João XXIII, mas tudo bem. Inclusive, o próprio Papa São Pio X mudou toda a liturgia de Semana Santa. Mas, tudo bem, aceitemos, finjamos que não tivesse havido mudança. Desde quando a missa é de São Pio V? São Pio V é um homem muito santo, que está lá no céu, fez coisas magníficas pela igreja, mas a missa não é dele. Você pode falar o missal de São João XXIII, de São Pio V, de São Paulo VI, mas a missa, pelo amor de Deus, a missa é de Deus. Mas o modernista tem dificuldade em entender isso.
ele tem dificuldade em entender esta lenta ação do Espírito Santo sobre a igreja, em que acontecem coisas que fazem todos os inimigos da igreja se regozijar e dizer que bom, a igreja agora acabou. Aí você lê isso num livro de história, que é o único lugar em que você vai ouvir falar daqueles caras. E a igreja está aí, porque ela não vai acabar nunca, por causa da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar na providência divina. Mas o modernista não consegue. Então, ele vê com uma arrogância, com um orgulho desmedidos toda e qualquer situação. Por que essa arrogância? Por que esse orgulho que fez com que o Boff, por exemplo, prestasse uma reverência à cadeira em que o coitado do cardeal Ratzinger pediu que ele sentasse para eles discutirem sobre as bobagens modernistas de esquerda que o Boff andava pregando? Ele fez uma reverência à cadeira, porque foi a cadeira em que sentaram Giordano Bruno e tantos outros que a igreja malvadamente maltratou. Qual a diferença entre isso e o orgulho de uma excomunhão? Ou colocar-se como um novo Santo Atanásio? Diferença zero. É o mesmo orgulho, é a mesma soberba, é a mesma arrogância, que faz com que uma pessoa consiga, do alto de sua pequenez de pigmeu, se achar realmente importante. E achar que a ação humana dela é necessária. Gente, a ação de nenhum de nós é necessária. Pode ajudar? Pode. Deus pode até dar a missão para alguém? Até pode. Agora, se a gente pega e vê que o São Lucas, nada menos que São Lucas, no começo de um texto inspirado pelo Espírito Santo, disse: eu achei melhor, caro Teófilo, colocar essas coisas por escrito. Eu achei melhor, não é? É necessário, senão acaba tudo. Ou a igreja não persistirá semigo. Gente, isso é arrogância satânica. Mas é uma coisa que vem do modernismo. Porque como o modernista só consegue perceber as coisas a partir desse prisma humano, ele se desespera, ponto 1, não consegue confiar na divina providência, na graça divina, etc. e tal, quer que tudo seja resolvido imediatamente, porque ele vê as coisas a partir da velocidade com que a vida dele passa, e não de acordo com o tempo da igreja. E aí ele ganha essa arrogância de achar que ele é necessário. E aí, do mesmo modo, ele vai pegar, ver a ação de alguém e vai dizer: a ação deste cara é necessária. E este cara, então, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é fofo, ele é gostoso. E é isso que a gente vai ver no meio dos seguidores de todo chefão modernista. Vocês perguntam para um modernista de esquerda o que ele acha do Boff, e vocês perguntam para um modernista de direita o que ele acha do Lefebvre, se vocês eliminarem o nome, vai ser a mesma coisa. É uma pessoa pura, é uma pessoa que agiu por amor, é uma pessoa que sabe fazer a vontade de Deus, um Deus que, na verdade, é uma projeção de si mesmo, né? Mas é exatamente o mesmo discurso. Quer dizer, esse é o segundo ponto do modernismo, que é a canonização de si e daquele que a pessoa repete, aquele de quem a pessoa repete as ideias, porque para eles são as ideias e os atos. Só. A realidade da graça divina, a realidade da divina providência, aquela realidade
que faz com que São Pedro tenha se tacado do barco para ir ter com Nosso Senhor que estava andando sobre as águas. Ah, ele afundou? Afundou. Mas morreu afogado? Não. Nosso Senhor o levantou. Esse pulo para a graça de Deus, o modernista não consegue dar. Então ele acha que a ação dele é indispensável. Ele acha que tem que fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. Isso a gente vê, por exemplo, os modernistas de esquerda, eles querem, se fosse por eles, cada pessoa na Assembleia durante uma missa estaria fazendo uma coisa. É por isso que eles fazem tanta questão de que as pessoas todas levantem, ajoelhem e sentem e façam coisas juntas, em uníssono, e cantem todas, e balancem o folheto. E o padre modernista de esquerda, ele vai dizer, tenham a experiência de Deus. O que é experiência? É você reduzir Deus a você mesmo, a algo no seu interior. O modernista, então, ele vai ser sempre tomado por essa visão naturalista, que leva a uma desesperança, quer dizer, a uma extrema dificuldade de confiar em Deus, na graça divina, na divina providência, coisa que o leva a um frenesi de ação, porque ele vê a ação humana como sendo a única coisa que realmente importa. Né? Se você pega uma narrativa escrita por um modernista de esquerda ou de direita, de qualquer evento, vão ser pessoas fazendo coisas, sempre. Pessoas fazendo coisas, pessoas fazendo coisas, pessoas fazendo coisas. Um lado brigando com o outro, o fulano versus o Beltrano. E aí a gente chega no derradeiro ponto, porque essas transmissões me disseram, não sei, detesto o vídeo, mas elas estão ficando longas demais, as pessoas se cansam e tudo. Então, o derradeiro ponto é que todo modernista, como ele parte de si mesmo, né, daquele ser pensante cartesiano que é a única coisa que ele realmente tem certeza de que existe, e que, portanto, vai ser o prisma pelo qual todo o resto vai ser medido, ele trabalha a moral não como a cristandade, ou seja, a igreja, né? A cristandade é toda a igreja, todas as pessoas que fazem parte da igreja, tá, gente? Não estou dizendo que seita crente seja parte da cristandade, ainda que possa haver membros daquela seita que estão ali por ignorância invencível, sei lá. Mas como que a cristandade, como que a igreja sempre lidou com a moral? A moral, ela é basicamente a adequação do nosso querer e do nosso agir, principalmente, mas mais o querer do que o agir, tá? Isso é muito importante. Não é tão importante o que o cara faz, mas sim o que o cara procura em moral. O que ele quer fazer. Isso é o crucial. A igreja sempre considerou que o ato moral é o ato que se insere na ordem de todas as coisas feita por Deus. Em termos aristotélico-tomistas, é o ato que tem por fim último a Deus, porque Deus é o primeiro princípio, e o primeiro princípio e o fim último tem que ser a mesma coisa. Mas, na prática, é algo que se insere na ordem de todas as coisas criadas por Deus. Ordem essa que inclui, entre outras coisas, a própria igreja como instituição hierárquica, a unicidade da igreja, a hierarquia visível da igreja. Aí, o modernista de direita ou o modernista de esquerda não conseguem perceber
a igreja, no caso, tratando de eclesiologia, como fazendo parte dessa ordem de todas as coisas criadas por Deus e mantida por Deus, porque para ele a ordem tem que ser uma projeção dele, como no pensamento ideológico, como o comunista, ou o fascista ou o capitalista, que mata, prende, arrebenta para conseguir fazer a realidade se conformar à ideia, ao invés de julgar se a ideia é boa, conferindo-a com uma realidade que, no fim das contas, é anterior à ideia. Mas o modernista não consegue entender isso. Por isso, a moral modernista, de qualquer modernista, esquerda, direita, vai ser sempre baseada numa coisa completamente alucinada, se a gente pega nos termos clássicos, que é a seguinte: ao invés de tudo se encaixar naquela ordem de todas as coisas criadas por Deus, ele vai considerar que o que o torna um ser bom, moral, como ele deveria ser, é apontar o erro do outro. Sendo que quem aponta um erro do outro está apontando 3 dedos para si e 1 para o inferno. Mas é isso que o modernista faz, né? Ele quer apontar o erro do outro porque ele acha que, ao diminuir o outro, já que ele está tratando em planos humanos, ocorreria o mesmo que, por exemplo, numa candidatura política, em que, se você tira votos do adversário, você ganha. E isso é comuníssimo. Todos os modernistas fazem isso. Basta ver como, fora do campo da teologia, a esquerda, que agora está no poder nos Estados Unidos e nas redes sociais e nos meios de comunicação em massa, etc., a esquerda gosta tanto de cancelar as pessoas. Já do lado dos modernistas de direita dentro da igreja, a gente pode lembrar que existia a figura do excomungado vitandos, que era aquele excomungado com quem você não pode nem falar. Não existe mais. Essa figura não foi abrigada pelo novo código. Mas os modernistas de direita adoram fazer excomunhões vitandos, criar excomungados vitandos da cabecinha deles. Eu não falo com fulano de jeito nenhum. Por quê? Porque a seitinha dele, pode até não dizer o nome, excomungou o cara. E ele acha isso bom, porque ele acha que isso o aumenta, como se fosse uma disputa. Ao invés de uma tentativa de cada um de aceitar a graça de se inserir perfeitamente nessa ordem. Ordem que, a despeito de igreja, carisma e poder, ou de sagrações episcopais ilícitas, engloba e, inclusive, tem como um dos seus principais agentes neste mundo a igreja hierárquica, visível, una, santa, católica, apostólica. Resultado, a gente consegue, assim, perceber esses pontos, essas notas do modernismo. Tanto faz se a filosofia do modernista é baseada em Marx, ou em Comte, ou em Maurras, ou em Kant, ou em Hegel, ou em quem você quiser, em se tratando de filósofos modernos. Porque todos eles vão partir do mesmo ponto de partida cartesiano. Todos eles vão ter o homem, e não Deus, como a origem de todas as coisas. E por isso, eles vão ficar presos nisso, no imanentismo, no fazer coisas, na sua incapacidade de confiar na graça, na divina providência, no Espírito Santo, na incapacidade de sequer
perceber que há uma ratio divina, uma ordem de todas as coisas, e assim ver a moral como um jogo de derrubar o outro para subir, ou, ao contrário, como fazer coisas. Né? Tem que botar aquela roupa, tem que ir naquela missa. Ah, tem uma missa tridentina celebrada por um sacerdote diocesano. Eu não vou porque ele é um modernista. Gente, o que é isso? Né? Isso é um pelagianismo. É uma coisa que o modernismo leva a acontecer. O tempo todo, direto. E qual é a diferença, então, no fim das contas, entre os modernistas de esquerda, que até por causa da pisada na jaca do Lefebvre, são hoje em número infinitamente maior dentro do clero do que os de direita. Não que um dos dois seja bom, os dois são péssimos, é um problema sério, mas tem muitos sacerdotes que aprendeu isso dos dois lados. Tá? Ele foi educado por um mau professor. E assim, ele, na melhor das intenções, acabou modernista. O próprio caso do Lefebvre mesmo, como eu falei ontem. Ontem não, na quinta passada. E é o caso de muita gente que sai de muito seminário e o cara tem a melhor das intenções, mas o professor dele foi péssimo. O meu compadre, que é padrinho do meu filho, que foi ordenado em 1970, ele disse que ele, tudo o que ele sabe de teologia, ele aprendeu depois de ordenado. Então, qual é a diferença entre o modernismo de esquerda e o modernismo de direita? É uma diferença muito pequena. Ela vem principalmente da diferença entre as duas revoluções modernas maiores, que aconteceram em 1779 e 1789. Mais uma vez, ganha um picolé retirado em São Lourenço, ao vivo, quem acertar, que é a Revolução Americana, individualista, e a Revolução Francesa, coletivista. O modernista de esquerda, ele é coletivista. O modernista de direita, ele é individualista. Mas ambos são modernistas. O problema do modernista de esquerda não é ser de esquerda. O problema do modernista de esquerda é ser modernista. Idem para o modernista de direita. Ainda que a igreja não seja nem de esquerda, nem de direita, e que nós tenhamos, claro que dentro dessa percepção da necessidade da adequação à ratio divina, nós tenhamos uma certa margem de rebolado, quer dizer, a gente pode aceitar algumas coisas que só a esquerda propõe, sei lá, coisas de facilitar a compra de casas, ou acesso a serviços de saúde realmente necessários, e outras coisas que só a direita propõe, como, por exemplo, diminuição de impostos escorchantes, liberdade para o comércio, liberdade para a compra de ferramentas de autodefesa. A gente vai pegar um elemento de um, vai apoiar um cara, vai apoiar o outro. Um cara vai estar na esquerda, o outro vai estar na direita. Mas a gente nunca vai comprar um pacote fechado e começar a achar que determinado político ou eclesiástico é mito, é puro, é santo, é perfeito, é inerrante. Por quê? Porque seria, meus caros amigos, modernismo. Então, agradeço pela presença, pela companhia de vocês. Esse vídeo foi e está sendo ainda transmitido ao vivo no meu perfil pessoal, no YouTube, mas eu peço a todos que se inscrevam na página de YouTube da Quinta São Tomás, para que a gente possa fazer transmissões ao vivo direto lá, porque precisa que mais pessoas se inscrevam. E, do mesmo modo, quem estiver assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscreva no Instagram da Quinta, para também liberar algumas outras ferramentas. Muito obrigado, vocês podem mandar perguntas, elas vão acabar chegando aos meus ouvidos, respondê-las-ei no limite da minha capacidade.
Muito obrigado e tenham uma boa noite na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.